Nada de motor. Pronto, pessoal. A partir de agora, está gravando a nossa aula. Eu solicito a todos que coloquem o nome e número no chat para ser computado presença. À medida que os colegas forem chegando, vocês vão me avisando aqui, porque eu não consigo... Seja bem-vinda, Karina. Eu não consigo, depois da apresentação, eu não consigo ver. Eu estava conversando antes de começar a gravação que eu vou tentar adiantar ao máximo a nossa aula, uma vez que ela é a última da semana, todo mundo já está cansado, e, ao mesmo tempo, esse frio nos convida ao cobertor. Mas eu vou tentar, na medida do possível, adiantar sem perder a qualidade. Eu não vou fazer aquela correção que a gente vinha fazendo todos os dias. Está aqui nos PPTs tem a correção. Eu só vou dizer a alternativa correta, uma vez que vocês já receberam via e-mail essas respostas. Se algum tiver dúvida numa resposta que deu, que a correção, acho que a Marília, eu tive um probleminha no de filosofia, que estava errado uma correção dela. Se alguém tiver esse tipo de problema, vocês vão me avisando. E eu vou tentar adiantar um pouquinho. Nós vamos falar sobre o Brasil ali pós-Vargas. Nós estudamos até Getúlio Vargas, o governo ditatorial até 1945. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o Brasil de 1946 a 1964, o período ali, um curto período democrático da história brasileira. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os governos populistas da época. E eu deixei para uma aula específica os movimentos sociais brasileiros e a ditadura militar. Então, esses assuntos eu vou tratar em uma aula específica com vocês, porque, principalmente a ditadura militar, ela é um tema recorrente nas provas do Enem. Eu falei nas aulas passadas com vocês sobre a Guerra Fria e a influência ali da Guerra Fria na América Latina. Então, é sabido de todos vocês que durante a Guerra Fria ali houve ali uma intervenção dos Estados Unidos na América Latina, incentivando algumas ditaduras militares. Então, quando eu for tratar do tema ditadura militar, eu falo mais específico aí da situação da América Latina em geral. Vou falar da ditadura militar no Brasil e de algumas ditaduras ali aqui pela América Latina, para que vocês estejam por dentro, uma vez que costuma se cobrar bastante disso nas provas do Enem. Então, hoje a gente vai só entender esse período ali intermediário entre o período Vargas, o governo ditatorial de Vargas, ao governo ditatorial militar. Então, nós temos ali de 46 a 64 esse período de uma muito breve democracia. Lembrando para vocês que a nossa democracia é extremamente jovem. Só um segundo. Vamos lá. Devolutiva. Está aparecendo para vocês, gente? Aparece para vocês a. Sim. Ok. Se alguém pedir para entrar agora, vocês me avisem, porque eu vou estar com a tela cheia, eu não consigo visualizar quem está pedindo. Espera aí. Pronto. Devolutiva das aulas 1 e 2, História, terceiro ano, Mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Objetivos da habilidade, nós já trabalhamos na aula. Essas duas questões eram as questões dissertativas, e eu vou falar um pouquinho, porque, para vocês, gente, sempre vai aparecer errado, indiferente de qual resposta que vocês derem na alternativa, na questão dissertativa. Vai sempre aparecer como estando errado. Quando isso acontecer, é porque não dá, na questão do teste ali do Classroom, para saber como são respostas diversas, qual é a resposta correta. Mas vocês recebem um feedback, com uma possível resposta. Então, deixa eu só desligar esse celular aqui.
Esqueci esse bendito celular com... Professor, deixa o Daniel entrar na aula. Opa, E a Letícia também. opa, só um minutinho. Letícia já entrou. E... Daniel. Esse é o Daniel? Isso. Ok. Todos presentes. Vou retomar, então, aqui a apresentação. Vou tentar deixar eles assim, fica mais fácil de... Vocês conseguem enxergar bem dessa forma? Consigo sim. Sim. Dá pra dar zoom Sim, também. sim. Ok, porque aí assim fica mais fácil para mim permitir a entrada de alguém, daqueles que queiram. Então, quando eu pedi para discorrer sobre a Guerra Fria, eu coloquei aqui uma possível resposta. A Guerra Fria caracterizou-se na disputa à hegemonia mundial entre Estados Unidos e a União da República Socialista Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Foi uma intensa guerra econômica, diplomática e tecnológica pela conquista das zonas de influência. Ela divide o mundo em dois blocos, um sistema econômico-político oposto, o chamado mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o mundo socialista, encabeçado pela União Soviética. As duas potências, com discurso ideológico distinto, exerceram uma grande influência na geopolítica mundial, estabelecendo um chamado mundo bipolar. Esse período foi bem intenso, pois os dois países realizaram uma grande corrida armamentista e possuíam tecnologia para a produção de armas nucleares. Essa é uma possível resposta. Quando é que vocês sabem se a sua resposta está certa ou errada? Eu valido depois que eu corrijo individualmente cada uma. Mas se está dentro desse contexto. Professor. Olha, oi. A Luísa está querendo entrar. Opa. Seja bem-vinda, Luísa. Então, assim, se você colocou lá que Guerra Fria foi uma disputa ideológica, que não teve conflito direto, se está dentro desse contexto, eu vou considerar certo, ok? Então, não se preocupe quando aparece lá o xizinho de resposta errada e não conta os pontos, porque as dissertativas não dá para fazer isso, ou pelo menos eu não sei. Se existe um meio, eu desconheço ainda por enquanto. Mas eu levo em consideração a coerência de acordo com o tema que perguntado. Não precisa estar igualzinho esse feedback que vocês receberam. De que forma a Guerra Fria influenciou na política brasileira? Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil integrou o bloco capitalista. No entanto, a partir de 61, o presidente João Goulart desenvolveu uma política externa independente do apoio da superpotência da Guerra Fria. Jango promoveu uma aproximação política entre o Brasil e a União Soviética, além de uma série de reformas sociais, fato que desagradou investidores estadunidenses e a elite brasileira. Em 31 de março de 64, o presidente foi deposto em um golpe militar e teve apoio decisivo da Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Instalou no Brasil, com o total apoio dos Estados Unidos, uma ditadura militar, o governo do país por 2 décadas. Então, nessa questão, qual foi a influência? Os Estados Unidos apoiam aí a ditadura militar, a derrubada do governo democrático de João Goulart, e o famoso Jango, e vai apoiar a ditadura militar para impedir o avanço de um possível socialismo aqui pelo Brasil. Então, essa é a influência. Se a sua resposta está dentro desse contexto, vai ser validada como certa depois. Então, a questão 3, a resposta seria E. A 4, a resposta é a B, vocês receberam isso por e-mail. A 5, resposta C. A 6, a resposta era E. A 7, a resposta era A. E a 8, resposta A. Então, vocês receberam essa resposta por e-mail. Se caso alguém tiver alguma dúvida na resposta, teve alguma correção incoerente, é só dar um toque que a gente retorna. Então, todos vocês receberam o feedback por e-mail. Então, nós vamos entrar no tema de hoje. Como eu prometi para vocês, nós teremos uma aula um pouquinho mais curta, devido aí a esse frio e o nosso recesso que já está chegando. Então, eu dividi essa aula entre o Brasil de 1917
das décadas de 50 e 60, eu vou focar, vou retroceder um pouquinho e vou falar de 64, os governos de 64 até, de 46 até 64, o período ali da democracia brasileira. Então, o período dos movimentos sociais brasileiros, o tema movimento social brasileiro e a ditadura militar, eu vou trabalhar em uma aula específica. O objetivo é, após essa aula, o educando deve estar apto a compreender o contexto político e econômico no movimento operário do Brasil nas décadas de 50 e 60, analisando o processo histórico na formação da instituição política brasileira, principais características do Estado brasileiro em diferentes períodos da República. Então, lembrando, os movimentos sociais é uma aula específica e nós vamos tratar desse período aí da República Brasileira, desse período democrático. Sempre lembrando para vocês que o Brasil é um país muito jovem do ponto de vista democrático. Então, nós vivemos ali a República do Café com Leite, nós vivemos o Império, depois do Império, República da Espada, onde os governos eram militares, tivemos dificuldades nesses períodos. Depois da República dos Coronéis, República do Café com Leite, onde as decisões políticas estavam centradas em Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas Gerais. Depois nós passamos o período Vargas. O período Vargas aí vai durar 15 anos, de 30 a 45, de forma ditatorial. Passando depois do período Vargas, nós vamos viver esse curto período que nós vamos tratar agora, que é o período chamado de governos populistas brasileiros, que vai de 1945 a 1946. Esse período é um período onde nós vamos ter a eleição direta para presidente, onde o povo vai votar de forma direta para presidente. Lembrando que anteriormente o povo ainda votava, nós passamos algum momento onde, na República, por exemplo, do Café com Leite, havia votação para a escolha dos governos locais, mas os presidentes eram escolhidos de forma indireta, era a Câmara que decidia. Numa democracia, no governo democrático, a participação do povo por meio de voto secreto e universal, existem vários partidos políticos e uma disputa de eleição, a autonomia dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Esse termo também se refere à liberdade de pensamento e expressão, ao acesso ao cidadão à educação, saúde, trabalho e justiça. Então, se nós formos levar a sério, o Brasil ainda está longe de uma democracia, porque esse acesso ainda é muito restrito. E o populismo, ou chamado governo populista, é uma forma de governo em que o chefe de Estado se dirige diretamente ao povo, de forma carismática, e utiliza de vários recursos para obter o apoio da população, da popular. Então, os governos populistas, gente, ele pode ser tanto de direita como de esquerda, não é exclusivismo de uma corrente direita ou esquerda. Nós vamos ter governos populistas de esquerda e vamos ter governos populistas de direita. Normalmente o governo, eu costumo definir o governo populista como aquele governo que ele discursa para os pobres e governa para os ricos. Então, no discurso é aquela coisa do carisma, aquela coisa daquele presidente todo popular, que abraça o povo, que desce, participa das manifestações, que fala diretamente com seus eleitores, seja de uma forma direta ou hoje com as suas lives, eles vão falar diretamente com o povo, utiliza dos meios de comunicação para falar de uma linguagem que o povo compreenda, que o seu grupo político compreenda, mesmo que ele não tenha a intenção de fazer aquilo que promete, que é uma das principais características, mas ele sempre está dizendo aquilo que o povo quer ouvir. Isso tem agradado muito.
O período dos governos populistas no Brasil vai de 45 a 64, é marcado pelos presidentes Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Eles tiveram um caráter populista pela imagem carismática e pelo momento de efervescência de alguns segmentos da sociedade. Com a disposição do Estado Novo de Vargas de 45, ou melhor, com a deposição do Estado Novo de Vargas de 45, o Brasil respirava os ares da democracia. Surgiram partidos políticos e foram realizadas novas eleições e formada a Assembleia Constituinte, que elabora a nova Constituição de 1946. Então, é nesse período aí onde o povo ainda não sabia se é que ele aprendeu um dia a votar, mas se nós hoje temos dificuldade em escolher bons candidatos, você imagina um povo que foi adestrado a obedecer. Então, nós éramos lá, desde a época que nós éramos colônia de Portugal, Portugal mandava e nós obedecíamos. Saímos do período de Portugal, vemos para o Império, onde Dom Pedro vai conduzir ali o povo de uma forma imperial, de uma forma falando ao povo, ele vai criar uma constituição, vai formar um governo teoricamente, na teoria, um império mais constitucional, ele vai criar a divisão dos três poderes, então ele cria lá o governo, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas ele cria, nesse meio termo, o chamado poder moderador. Ou seja, na prática, quando havia uma indecisão política, quem decidia era o imperador. Então, nós sempre estávamos na mão daqueles que mandavam e o povo obedecia. Passamos, como eu falei, pelas repúblicas da espada, assim quando surge a primeira república, os nossos dois primeiros, é chamado República da Espada, porque os nossos primeiros presidentes eram militares, então, nesse período aí, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto vão ser os nossos presidentes, mas com um governo duro. Depois vem a República dos Coronéis, onde tinha lá o chamado voto de cabresto. Em quem você vai votar? Quando perguntava a um cidadão, ele simplesmente respondia em quem o coronel mandar, porque havia uma dependência desse trabalhador, desse eleitor, diretamente dos coronéis, que trabalhavam nas fazendas desses coronéis, e ele determinava em quem ele ia votar. Depois, Getúlio Vargas vai dar o golpe, por 15 anos nós vamos estar na mão de um governo ditatorial na persona da pessoa de Getúlio Vargas, e agora o povo começa lá. Agora nós vamos votar, mas votar em quem? Como ter acesso? Então, as pessoas votavam naquele que convencia melhor eles da situação da melhora do país. O contexto histórico nesse período, mundialmente falando, era fim da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética tinham lá a disputa ideológica, estabelecimento das áreas de influência capitalista e socialista, medo do avanço do comunismo para os países capitalistas. Então, mundialmente, havia sempre aquele clima de medo. Olha, o socialismo, os países capitalistas com medo os países socialistas com medo do capitalismo e os países capitalistas com medo do socialismo. No Brasil, Getúlio Vargas foi deposto da presidência da República, foi retirado do poder, a elaboração da Constituição de 46 e o crescimento econômico do país. Empresário cada vez acumulando mais capital e trabalhadores exigindo maiores direitos dos patrões. Então, era um período ali onde havia sempre uma disputa entre os trabalhadores e
os burgueses lá, os empresários, que estavam querendo cada vez ganhar mais e os trabalhadores lutando por melhorias. Os primeiros sinais da democracia nesse período. Pela primeira vez na história do Brasil, o presidente seria eleito pelo voto direto e secreto. Também foram consolidadas os partidos políticos nacionais e não mais agremiações em cada estado, como na República Velha. Foram vários partidos criados, mas se destacaram a UDN, União Democrática Nacional, e o PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Aí vamos conhecer alguns dos partidos. É nesse momento aí que começa a surgir os partidos políticos com as suas diversidades. Vocês prestem atenção que nem sempre os partidos políticos, as siglas dos partidos políticos, representam o viés ideológico desse partido. Então, vai ter lá Partido Socialista, que, na verdade, tem viés de direita. Então, não é pelo nome do partido, não dá para vocês identificar a corrente. Tem que estudar um pouquinho mais sobre o partido e as suas ideologias. Então, a União Democrática Nacional, a UDN, reunia-se antigetulista e eram partidos ideologicamente de direita, formado por empresários, bacharéis, membros da elite. Só um minutinho, parece que tem alguém solicitando aqui. Empresários, bacharéis, membros da elite, que defendiam ideias do liberalismo econômico e a abertura do capital estrangeiro. A figura mais destacada da UDN era o jornalista Carlos Lacerda. Então, era um partido de extrema, de direita, lutava ali para o liberalismo econômico. No PSD, o Partido Social Democrático era formado pelos antigos interventores do Estado Novo. Era getulistas, tinha uma base eleitoral muito forte, longe das grandes centros urbanos. Os grandes figuras do PSD foram Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Esses são Tancredo Neves, lembrando que ele vai ser o último presidente antes eleito, né, de forma indireta, antes aí da volta à democracia. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, era o partido de Brizola e João Goulart, criado por Vargas, detinha sua base eleitoral nos centros urbanos com apoio direto. Os candidatos e suas interações eram ganhando voto dos operários e dos mais pobres. Levam consigo o mito, o pai dos pobres, para conquistar a classe trabalhadora. Partido Comunista Brasileiro foi um partido de curta duração, pois foi colocado na clandestinidade pelo governo Dutra em 1947. O Partido Social Progressista é o partido de Adhemar Barros. Sua situação partidária restringia na prática do Estado de São Paulo. Em 1946, é criada a primeira Constituição, ou melhor, a nova Constituição brasileira, não é a primeira. Elaborada sob o impacto do final da Segunda Guerra Mundial, a Constituição de 1946 foi a mais democrática das 5 constituições que o país tivera até então. Suas principais características: a possibilidade de acesso a registro... Professor! Oi. Ah, tá. Ah, não, esquece. Perdão. Posso esquecer? Pode. Já esqueci. A possibilidade de cassar o registro dos partidos considerados perigosos. Então, a Constituição, ela é democrática, mas cria aí a possibilidade de cassar registro de partidos considerados perigosos. Perigosos do ponto de vista de quem? Estabelecia o voto direto e secreto, garantia a autonomia dos municípios e estados e assegurava o direito de greve, embora este fosse muito regulamentado. Previa ainda uma legislação específica para a educação. Então, esse é um período que vamos ter ali uma legislação específica para a educação. Agora vamos conhecer só um pouquinho desse presidente. Já estamos caminhando para o finalmente.
Governo Eurico Gaspar Dutra, que vai de 46 a 51, tem a política interna dele. Foi a pavimentação das rodovias Rio-São Paulo, instalação da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, elaboração do Plano Salter, que priorizava a saúde, alimentação e transporte e energia. Nesse período, houve um grande aumento da inflação, diminuindo ainda mais o poder de compra do povo, fechamento dos cassinos e fim dos jogos de azar no Brasil. Até então, os cassinos eram permitidos aqui. Fechamento do Partido Comunista Brasileiro e a cassação dos mandatos dos parlamentares desse partido. Na política externa, reforçou os laços existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, rompendo assim as relações com a União Soviética. Dizia-se na época, tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Criou incentivos que favoreceram a instalação de grandes empresas estrangeiras no país. Então, nesse momento, nós vamos nos tornar cada vez mais dependente dos Estados Unidos, coisas que não mudou muito até os dias atuais. Em 1951, o velho Getúlio Vargas volta à cena brasileira. De 1951 a 1954, Getúlio Vargas volta ao poder, agora eleito por voto popular. Então, já não era mais de forma ditatorial. Vargas retorna ao Palácio do Catete nos braços do povo, agora eleito pelo voto popular direto e secreto. Em 51, Getúlio Vargas retornou à presidência da República, dessa vez por meio do voto popular. Vargas se candidatou pelo PTB, recebeu o apoio do Partido Social Progressista, o PSP, vencendo o pleito em 1950 com 48,7% dos votos. O segundo mandato presidencial de Getúlio Vargas foi marcado por importantes iniciativas na área social e econômica. Então, Getúlio Vargas agora retorna ao poder. Qual é a característica do governo democrático de Getúlio Vargas? O nacionalismo, a ideia, o Brasil, aí é criada a Petrobras, o símbolo verde e amarelo, como a ideia de onde você estava, cantava-se o hino nacional, intervencionismo, trabalhismo, populismo e dominação de classe. Então, falava-se muito aos pobres, mas, ao mesmo tempo, ele manipulava e tentava agradar a classe operária, a classe empresarial. Campanha O Petróleo é Nosso, foi nesse período. A criação da Petrobras, criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, Getúlio Vargas, ele cria uma política muito nacionalista, a ideia de que da proteção dos interesses brasileiros. A crise política e o atentado da Rua Toneleiros, política da UDN, jornalistas de oposição acusavam Vargas e seu governo de corrupção. Na noite de 5 de agosto de 54, na Rua Toneleiros, Rio de Janeiro, o líder oposicionista Carlos Lacerda foi vítima de um atentado. Esse escapou com um tiro no pé, mas seu amigo, o Major Rubem Vaz, da Aeronáutica, morreu. A crise política desestabilizou o governo Vargas. Investigações indicaram que o assassino cumpria a ordem de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas. O crime teve grande repercussão contra o governo Getúlio Vargas. O aumento das críticas e oposição aos militares exigiram a sua renúncia. Os militares exigiram sua renúncia. Em 24 de agosto de 54, no Palácio do Catete, escreve uma carta, testamento, endereçada ao povo brasileiro. Suicidou-se com um tiro no peito. Na noite em que aconteceu o trágico final, Vargas reúne o seu ministério para avaliar a real situação àquela altura, já muito grave. Ouvidos os seus colaboradores, aceita a
licenciar-se até que o inquérito estivesse concluído. Naquela madrugada, no dia 23 para o dia 24 de agosto, o país tomou conhecimento da decisão do presidente. Poucas horas separaram o extracomunicado da notícia que Vargas recebeu de que os generais não aceitavam a solução da licença, ou renunciava ou seria deposto. Às 8h30 do dia 24 de agosto, Getúlio Vargas, presidente do Brasil, por 19 anos, com uma carta-testamento e um tiro no coração, cumpre o que teria prometido durante a crise. Se me quiserem depor, só encontrarão o meu cadáver. Então, aqui está a carta-testamento de Vargas, eu não vou ler ela aqui, mas deixo ela à disposição para vocês, se caso quiserem ler depois. Mas Getúlio Vargas, historicamente falando, ele não consegue governar com a mesma qualidade que governou quando ditador. Como ditador, ele foi um exímio estrategista, conseguiu se manter no poder por 15 anos. Mas na hora de negociar democraticamente, ele não consegue êxito. Então, ele não agrada nem aos trabalhadores, nem tampouco aos empresários. Sofre uma forte oposição e como ele era, segundo consta, ele era muito ligado à questão do poder, à questão do nacionalismo, ele não aceita a ideia de ser tirado do poder e aí se mata. Aí há várias teorias da conspiração, onde alguns vão dizer que suicidaram Getúlio Vargas, ou seja, que ele não se suicidou, mas que foi morto por a sua guarda pessoal. Outros vão dizer que ele é forçado ao suicídio. Mas aí, oficialmente, ele suicidou-se. O governo de Café Filho vai de 54 a 55, após o suicídio de Vargas, o presidente assume durante 17 meses, Café Filho, vice-presidente, que afastou por motivo de saúde. Em seguida, a presidência passa para Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, que foi deposto pelo movimento de 11 de novembro e um golpe militar, sendo sucedido por Nereu Ramos, presidente do Senado. Presta atenção que vamos ter aqui sucessivas mudança política, uma instabilidade política muito grande nesse período. Então, não se mantinha-se no poder, poucos deles conseguiram cumprir o seu mandato inteiro. Após o suicídio de Vargas, que é a breve presença de Café Filho na presidência, fosse marcada por uma grande estabilidade. Para acalmar as tensões dessa época, o novo presidente saiu aos meios de comunicação, prometendo assumir o compromisso firmado pelo seu antecessor. Entretanto, a pressão política exercida pelos setores de oposição fez com que Café Filho permitisse a entrada de políticos udenistas em seu novo gabinete ministerial. O grande problema econômico da época, inflação, déficit de balança comercial, foram combatidos através da limitação do crédito, redução das despesas públicas, criação de uma taxa única de energia elétrica e a retenção automática dos impostos de renda sobre o salário. Além disso, para buscar apoio junto aos parlamentares, na aprovação de tais medidas, Café Filho declarou que o seu governo tinha caráter provisório e não tinha maiores pretensões políticas. Então, a pressão fez com que ele não fosse muito tempo. JK, o Juscelino Kubitschek, esse é o idealizador de Brasília. Ele era um visionário. Ele vai projetar, por uma questão de segurança, acredita-se que a capital do Brasil não poderia ser Rio de Janeiro, porque estava muito sujeita ao ataque, no caso aí de uma guerra, seria sujeito ao ataque porque o marzão estava ali, tanto aéreo como por via pelo mar. Então, ele idealiza Brasília, até mesmo para alavancar a política daquela região, que era bem precária na época. No início do seu governo, JK apresentou ao povo brasileiro seu plano de meta,
cujo lema era 50 anos em 5. Ou seja, em 5 anos de mandato, ele ia realizar aquilo que precisaria de 50 anos para ser levado. O plano de meta consistia no investimento em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente na infraestrutura, rodovias, hidrelétrica, aeroportos e indústria. Os principais acontecimentos do governo JK: construção da estrada Belém-Brasília, usina de Furnas Três Maria, construção de Brasília em 1960, implantação da indústria automobilística, empréstimo, endividamento externo para fazer todas essas obras, vai pegar dinheiro emprestado e vai se endividar. Urbanização intensa, desordenada, criação da Sudene, implantação da concentração de renda, e em 1960, rompimento com o FMI. Anos dourados, em 1958, nós conseguimos ali a Copa do Mundo, do lado aí a foto. O governo Juscelino Kubitschek recebeu esse título devido à rápida industrialização na década de 50 e à construção de Brasília, um momento de prosperidade que atingiu a elite e a classe média. Os anos dourados estavam associados ao espírito otimista e inovador do período, com a popularização dos meios de comunicação, como rádio e televisão. Vários artistas se destacaram. A música mais populares eram marchinhas e samba, canção. Surge o movimento musical da Bossa Nova. Cinema, teatro também participaram desse processo. O Brasil conquista sua primeira Copa do Mundo em 1958, na Suécia. A velha política do pão e circo. Volta-se à política lá da época dos imperadores romanos. Dá entretenimento ao povo, pãozinho lá para que eles tenham barriga cheia, e aí você vai ter sucesso na política. Então, essa tática não é velha. Governo Jânio Quadros, de 61. Breve governo de Jânio Quadros, sua gestão durou apenas 7 meses, foi muito contraditório e adotou uma política econômica externa que desagradou profundamente os políticos que o apoiavam. Na área econômica foi conservador, seguindo as medidas do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que governa o mundo até hoje, congelou o salário, restringiu o crédito, desvalorização da moeda nacional, o cruzeiro, em 100%, porém não conseguiu acabar com a inflação. Tomou algumas medidas polêmicas, condenou com a ordem do Cruzeiro, condecorou com a ordem do Cruzeiro do Sul o ministro cubano Ernesto Che Guevara, proibiu as brigas de galo, lança perfume e o uso de biquínis em desfiles de beleza. Ele tem o governo conservador, a volta aos bons costumes, então não podia desfilar-se de biquíni. Diante de suas ações, perdeu apoio político e Carlos Lacerda foi à televisão acusar de abrir as portas do Brasil para o comunismo. Sem apoio político, Jânio renuncia, afirmando que forças terríveis o haviam levado a tomar aquele gesto. Então, quando ele dá um possível golpe, né, ele vai renunciar, esperando que a camada popular viesse à luta para que ele se mantivesse no poder. Então, ele sai de cena alegando forças terríveis, ou seja, ele estava sendo forçado a renunciar, que aquela não era a sua vontade, esperando ali que houvesse uma revolta popular que o conduzisse novamente ao poder. Aí assume João Goulart, esse é o último governo antes da ditadura militar. Estamos encerrando aqui a nossa aula, gente. Vamos lá. Campanha da legalidade e posse. Após a renúncia de Jânio Quadros, militares e líderes da UDN tentaram impedir a posse do vice-presidente João Goulart, acusando de ser um perigoso comunista. Com a posse de João Goulart, formou-se 2 grupos políticos, um favorável e o outro contrário ao seu governo. Leonel Brizola, cunhado de Jango,
e outros políticos da época organizaram a chamada Campanha da Legalidade, em que utilizaram o meio de comunicação para obter apoio à posse de João Goulart. Diante dessas divergências políticas, a solução encontrada pelo Congresso Nacional foi estabelecer um sistema parlamentarista. O presidente exerce a função de chefe de Estado e o primeiro-ministro seria o chefe de governo. A emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo previa que esse sistema devia ser confirmado por um plebiscito, consulta popular. Assim, em 6 de janeiro de 63, cerca de 10 milhões de pessoas votaram pelo fim desse sistema de governo e pela volta do presidencialismo. Então, por um curto período, nós tivemos aí um governo parlamentarista. A característica do seu governo foi a lei da remessa de lucro limitava-se à quantidade de dólares enviado pelas multinacionais para o exterior. Então, ele vai limitar, porque antigamente não, até hoje, as empresas multinacional manda todo o lucro, tira o lucro obtido no país e manda para seu país sede, para a sede da sua empresa. O descontentamento dos Estados Unidos e da posição da Liga da UDN, o Plano Trienal e o Desenvolvimento, reforma de base agrária, educacional, eleitoral e tributária, mobilização intensa de vários setores da sociedade brasileira, estudantes e operários das ligas camponesas. Em 63, a retomada dos poderes, volta ao presidencialismo, Jango assina no Comício Central, o Comício de 100 mil, auto-instituída reforma agrária, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, passeata de oposição ao governo Jango. Era formado por pessoas de classe média, autoridade civil, senhoras católicas e empresário. Aí vocês vê lá, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Quando vocês veem algumas coisas acontecendo nos dias atuais, não pensem que é novo. Então, nessa época aí, onde o governo ele tem um viés mais voltado para o povo, com uma certa simpatia com o socialismo, aí aqueles opositores vão fazer a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em uma oposição ao governo. No dia 31 de 3 de 64, as Forças Armadas colocam os tanques na rua, depondo o Jango e os conflitos e os militares assumem o poder em 1º de 4 de 64. Faz-se o AI-1 e o Brasil mergulha numa ditadura que vai durar 21 anos. Ditadura essa que nós vamos tratar em uma aula específica. Então, pode ficar tranquilo que eu vou tratar o tema ditadura militar em uma aula específica, porque é um tema que eu acho que exige um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de debate. Gente, peço desculpa se corri demais, mas o objetivo hoje era fazer uma aula um pouquinho mais rápida, porque eu sei que vocês estão cansados e o frio está me derrubando e derrubando todos vocês. Desde já, agradeço a paciência de todos vocês. Se houver alguma dúvida, coloquem agora. Se não, agradeço a participação de todos. Lembro que coloquem um nome no chat para que eu possa computar a presença. Obrigado, um beijo no coração. Bom descanso para todos aqueles que estão com nota azul. Essa semaninha de recesso, esfriem a cabeça, tentem recarregar as energias e dia 31 nós estamos de volta. Aqueles que estão com nota vermelha, façam aí um esforço para fazer essa recuperação, para que nós possamos ter um sucesso aí, terminar o ano, todo mundo passando de ano. Eu acredito que esse é o objetivo. Obrigado a todos. Quem quiser já pode sair. Vou interromper assim a gravação. Valeu, professor. Falou, é nóis. Falou, vai com Deus. Tchau, tchau. Bom fim Falou, de um semana. abraço. Bom fim de semana toda, semana inteira. É isso aí. Olha o mês, tudo bem.